E aí, galerinha, começamos aí mais uma aula do sexto ano de Geografia e hoje a gente vai estudar um pouquinho da geografia e a sua relação com a matemática. A gente vai falar um pouco sobre a questão aí da cartografia, escala cartográfica. Então, a geografia, ó, em vez de quando você vai estar estudando geografia, galerinha do sexto ano, mas você vai encontrar geografia e matemática, geografia e biologia, geografia e ciência, geografia e física, química. Então, a geografia, ela trabalha aí com outras áreas de conhecimento, outras disciplinas que você vai poder vivenciar na sua jornada estudantil. Beleza? De olho na tela, para a gente confirmar nosso conteúdo. Escala cartográfica. Na escala cartográfica, nós iremos trabalhar com escala numérica, escala gráfica, mapas e plantas e como calcular usando escala. Essa nossa aula é a aula 9, beleza? Vamos lá, galera. Então, eu inicio a aula com a seguinte pergunta. O que é escala? Então, escala é a proporção de redução da área da distância real para a sua representação no mapa. Aqui nós temos um mapa, beleza, galera? Nesse mapa, a gente sabe que, na realidade, o Brasil não é desse tamanho aqui não, galera, que está sendo representado no mapa. Nós sabemos que o nosso país é grande pra caramba. Mas por que ele está pequeno? Porque ele foi utilizado, certo? Foi confeccionado numa escala onde a redução do terreno, né, do território, foi reduzida para poder caber, galera, nessa representação desse mapa que você está vendo no livro didático. É como eu peguei o mapa, o nosso país, todo o território do nosso país, e reduzi e coloquei ele no mapa, nesse slide, no livro didático. Então, por isso que nós estudamos escala, porque a escala vai representar o quê? A redução da área, dessa área que é o do Brasil, da distância real para uma representação, geralmente, como esse mapa está sendo representado, em quilômetro, mas também pode ser em centímetro, dentro de uma folha de papel. Esse é o conceito de escala. Beleza? Existem dois tipos de escalas. Escala numérica e escala gráfica. Geralmente, a escala numérica ela vai ser representada em centímetro. Já a escala gráfica, a primeira diferença, ela vem aí em quilômetro, a sua representação. Beleza? Então, a primeira parte da escala é chamada de numerador, esse 1. E o 1 representa a área do mapa. A segunda parte da escala é chamada de denominador, a área real de um determinado local. Então, eu tenho a primeira parte conhecida como numerador, a segunda parte denominador, que seria a área real, que foi reduzida em quilômetros ou em centímetros em um determinado mapa. Então, nós aprendemos aqui dois tipos de escalas, numérica e gráfica. Escala numérica. Beleza? Olha aqui uma escala numérica. Esse mapa, ele foi confeccionado, criado, numa escala de 1 para 79 milhões. Milhões de centímetros. Quer dizer que cada centímetro deste mapa, galerinha, aqui, ó, corresponde a 79 milhões de centímetros do terreno real do Brasil. Então, essa escala é numérica, ela está sendo representada em centímetros, certo? Cada centímetro deste mapa representa aí, ó, 79 milhões de centímetros do terreno real, no caso do território do Brasil, da realidade. Escala numérica. Escala gráfica. Falei para vocês que a escala gráfica, ela vem apresentada na forma de km, quilômetros. Então, o que diz agora a partir da leitura dessa escala nesse determinado mapa?
cada centímetro deste mapa representa 300 quilômetros na realidade do terreno real do Brasil. Se você pegasse uma régua e, de repente, precisasse descobrir qual a distância do Amazonas para o Pará, a distância real, você ia pegar uma régua e cada centímetro da régua corresponde a 300 quilômetros. Por exemplo, se tivesse do Amazonas ao Pará 5, 3, 2 centímetros, vamos colocar 3 centímetros, você ia pegar 3 vezes 300, só uma suposição, do Amazonas para o Pará, 3 centímetros. Então, 3 vezes 300, 900. Então, 900 seria a distância real, beleza? Entre o ponto do Amazonas para o Pará, se você fizesse essa medição com uma régua aí na sua casa. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre cálculo. Então, fica ligado na aula. Então, escala gráfica sempre representada em quilômetros. Beleza? 1 centímetro do mapa representa 300 quilômetros do terreno real. Como que é a leitura de uma escala? Tenho aqui, ó, 1, 2 pontinhos para 200 milhões. Então, a leitura é 1 para 200 milhões. Só lembrando, novamente, que o 1 é considerado chamado de numerador e o 200 milhões seria o denominador. 1 centímetro do mapa equivale a 200 milhões de centímetros do terreno ou superfície, né? No caso, o terreno real. Aí. Falando de escala, existem 2 tipos de escalas. Escala menor e escala maior. O que seria uma escala menor? Denominador maior. Estou falando de denominador, esse número aqui, que é a segunda parte, conhecido como denominador, ele será bem extenso, bem maior. Primeira dica para você identificar se a escala é maior ou menor. Beleza? Se eu tenho o denominador maior, a minha escala é menor. E nessa escala, quando o denominador é maior, você vai encontrar o quê? Menos detalhes no mapa representado. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Esse mapa representa um espaço geográfico de grande dimensão. E o mapa mundi geralmente é construído em escalas pequenas. Então, uma escala pequena, eu tenho o quê? Maior denominador. Só que a gente vai conseguir ver pouca informação dentro dessa escala. Não tem riqueza de detalhe na escala menor. Escala maior. Olha, agora eu tenho 1 para 50 mil. Aquela outra é 50 milhões, que seria a menor. Agora eu tenho 1 para 50 mil. Essa segunda parte, só lembrando, denominador menor. Quando eu falo para a minha escala ser maior, ela tem que ter um denominador menor. E se ela tem um denominador menor, você vai encontrar mais detalhes nesse mapa. Só uma dica para vocês aqui, ó. Eu apresentei o mapa mundi. E estou apresentando agora uma escala maior que tem um denominador menor. O que representa esse denominador menor? Representa que esse determinado mapa, vem comigo aqui, esse denominador menor, vai representar que um determinado mapa, ele foi reduzido aí menos vezes, se comparado com o mapa mundi. E se esse mapa foi reduzido menos vezes, você consegue ver maior riqueza de detalhe. Diferente lá do mapa mundi, onde você não consegue ver praticamente muita coisa, informações dentro do mapa mundi. Por quê? Lá eu tenho uma escala menor, denominador extenso. Quer dizer que aquele mapa foi reduzido ali, o mapa do mundo, diversas vezes para poder caber dentro daquele livro, para poder caber dentro daquela folha de papel. Então, quando eu reduzo uma área diversas vezes, ela vai apresentar menor
riqueza de detalhe. Por isso que essa escala será considerada menor. Já a escala maior não. Você vai encontrar uma reduziu menos vezes, denominador bem menor e uma maior riqueza de detalhes. Vamos lá? Então, eu tenho aí minha escala maior, com todas essas informações. Olha, eu consigo visualizar nessa imagem, ó, que interessante, ruas nessa região. Por exemplo, entrada circular, Avenida de Oliveira. Lá no Mapa Mundi, que eu mostrei há pouco para vocês, numa escala menor, você não conseguiu visualizar essas informações. Aqui sim você consegue visualizar com maior precisão. Por isso que essa imagem aqui vai representar uma escala maior, onde você tem maior riquezas de detalhes sobre essa determinada área. Outro exemplo, uma planta de uma casa. Olha, nessa escala eu consigo visualizar até a mesa, é um projeto, a cama. Pergunto para vocês, será que essa escala ela é maior ou menor? Maior ou menor? É uma escala certamente maior, com mais riquezas de detalhe. Essa área foi reduzida menos vezes, por isso que eu consigo visualizar ela dentro, ó, até os móveis da casa nessa planta. Vamos para uma segunda parte agora, aprender aí, galera, como calcular usando escala. Nós temos aqui o nosso exemplo, e eu passo a seguinte dica para vocês, de como transformar uma unidade de centímetro para quilômetros. Simples. Essa escala é de 1 para 50 milhões de centímetros. Professor, eu quero transformar agora em quilômetro. O que eu devo fazer? Vou cortar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vírgula. Então, após vírgula, agora eu tenho a unidade em quilômetro. Então, para transformar centímetro para quilômetro, basta eu cortar 5 casas aí. Cortei, então essa escala de 1 para 50 milhões de centímetros, ela corresponde 500 quilômetros do terreno real. Então, transformei, cortei 5 casas, já tenho o resultado aí de quilômetro, galera. Então, toda vez que você precisar transformar quilômetros em centímetros, centímetros em quilômetros, vou cortar 5 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vírgula, eu tenho agora 500 quilômetros. E se tivesse em quilômetros? Vamos colocar aqui quilômetros. Deixa eu apagar. Se tivesse em quilômetros. Quilômetros. E você quer transformar quilômetro para centímetro. Você vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar e vai acrescentar, depois do 500, aí 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, ponto. 1, 2, 3. E voltou aí 50 milhões. Então, 500 quilômetros, quando a gente está falando da escala, corresponde aí a 50 milhões de centímetros. Beleza, galerinha? Dessa maneira, você vai conseguir fazer cálculo de escala. Então, 50 milhões de centímetros corresponde a 500 quilômetros. Tá aí. Agora, para você encontrar uma distância real, aquele macete que eu passei lá no início para vocês, há pouco. Tem o Belo Horizonte e Vitória. Você vai pegar uma régua e você vai encontrar aí, ó, já tem a medição aqui, ó, nesse mapa, falando o seguinte, que de Belo Horizonte para Vitória, a distância do mapa corresponde aqui, ó, a 4,5 centímetros. Mas ele quer que você encontre a distância real. E a gente sabe que se você for viajar de Belo Horizonte para Vitória, você não vai percorrer só 4 centímetros. 4 centímetros é dentro do mapa. Mas qual que seria a distância real dessa localidade? Primeiro passo aí, galera. Eu tenho que olhar aqui a escala,
Beleza? A escala, ela está sendo representada aqui em centímetro. E eu vou ter que fazer a conversão de centímetro para quilômetro. Como que eu vou fazer essa conversão de centímetro para quilômetro? Vou cortar 5 casas, como eu falei há pouco para vocês. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vírgula, deixa eu apagar aqui, ó. Aqui está pequeno. Vírgula. Então, eu sei que 7.700.000 centímetros, quando eu falo transformo para quilômetro, corresponde a 77 quilômetros. Eita, ficou escroto, né? 77 quilômetros. Então, eu já transformei. E o mapa está falando o seguinte, que a distância do mapa entre Belo Horizonte e Vitória é 4,5 centímetros. Professor, eu quero saber a distância real. Se eu pegasse meu carro, saísse de Belo Horizonte, para me chegar em Vitória, quantos quilômetros eu teria que percorrer? É simples. É só pegar agora a escala que está em quilômetro. Então, 77, eu coloquei o resultado para vocês agora, e multiplicar aí pela distância do mapa, que está falando o seguinte, ó, que cada centímetro do mapa vai agora representar a 77 quilômetros do terreno real. Então, eu pego 77, multiplico por 4,5 centímetros, e eu vou chegar no resultado aí da distância real entre Belo Horizonte e Vitória. 300 é igual aqui, ó, 346,5 quilômetros. A distância real entre Belo Horizonte e Vitória. Beleza? Então, fica a dica para você poder fazer essa atividade com uma régua. Se não tiver a medição correta, você vai colocar a régua a medir e depois vai transformar a escala, convenção de centímetro para quilômetro, e vai multiplicar, que você encontra assim a distância real entre diferentes pontos. Eu tenho aqui, ó, Rio de Janeiro e Vitória, que fica aí como atividade para você poder localizar qual seria a distância real entre Rio de Janeiro e Vitória. Essa atividade é para você poder encontrar esse resultado também. Então, relembrando, galera, a escala numérica, ela vai ser apresentada em unidades de centímetro e a escala gráfica em quilômetros. Leitura da escala, essa primeira. 1 centímetro do mapa equivale a 500.000 centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida aí, esse mapa foi reduzido 500.000 vezes para ser apresentado naquele determinado papel. Escala gráfica. A gente tem aqui essa escala primeira em laranja. Como que é a leitura dessa escala? 1 centímetro do mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Ó. A cada centímetro, está falando nessa escala, que corresponde a 5 quilômetros na realidade. Aqui eu tenho 5, depois mais 5 já dá 10. Por isso que ela está sendo apresentada dessa forma. O 2 centímetros do mapa equivale a 10 quilômetros na realidade. Então, a cada 2 centímetros também você pode fazer esse cálculo direto e você vai encontrar aí 10 quilômetros a distância real. Beleza, galera? Então é isso, a gente fecha o nosso conteúdo da aula de hoje sobre escala cartográfica. Faça o exercício, faça a prática, que assim você vai conseguir fixar o conteúdo sobre escala. Beleza? Só lembrando que escala em centímetro é escala numérica. E a escala em km, que é quilômetro, é a nossa escala gráfica. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!